Que a paz do Senhor esteja com você que está me ouvindo agora. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Deus, Ele tem muito para falar conosco. Através desta palavra que Ele marcou para que eu falasse hoje, você vai entender como é bom você ter a visão espiritual, você entender que há uma cegueira espiritual no mundo. O mundo jaz no maligno, nós temos consciência disso. Porque o homem escolheu viver longe de Deus. Por isso nós estamos sofrendo as consequências disso. Mas nós precisamos ter a visão espiritual, aquela visão que tira todo o espírito de engano. O engano vai embora e a verdade prevalece. Estamos vivendo um tempo de muitas mentiras, de muitos enganos. Estamos cegos. É isso que estamos entendendo. Precisamos que Deus tire a venda dos nossos olhos para que possamos enxergar quão grande é o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço dos nossos pecados, para que tivéssemos acesso ao Pai novamente. Essa palavra é uma palavra muito poderosa. Ela mostra que para Deus não há nada escondido. Nada pode se esconder diante de Deus. O que o homem planeja, Deus sabe. Se o homem tem um plano bom, pensa em fazer o bem, Deus contempla. Mas se o homem planeja fazer o mal, o Espírito Santo de Deus revela aos seus. E nós não somos enganados. Olhe que maravilha, você vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, 2 Reis 6, a partir do versículo 8. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, contra o povo de Deus. E em seu conselho com os seus oficiais, ele disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, avisando ao rei de Israel, aonde ia ser o ataque, aonde eles iam acampar. E aí ele avisava ao rei e dizia: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Não foi só uma ou só duas vezes. Quando o rei da Assíria queria atacar o povo de Deus, planejava. O Senhor revelava ao profeta Eliseu. E ele avisava ao rei de Israel, e aí as pessoas não sofriam o dano planejado pelo rei da Síria. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Por quê?
todas as vezes que ele chegava no local para atacar o povo de Deus, não conseguia. Então ele chamou os seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele queria saber quem era o traidor, quem era aquela pessoa que estava avisando ao povo de Deus do ataque. Achava que era um dos soldados dele. E um dos servos respondeu ao rei da Síria. Ele disse: Ninguém, ó rei, não tem ninguém traindo aqui o senhor, não. Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, o homem de Deus, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Que rei atrevido! Se ele sabia que havia um homem de Deus, que todas as vezes que ele planejava atacar o povo de Deus, não conseguia. Não, mas ele era tão arrogante que ele disse: Vão e descubram onde ele está para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei da Síria enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olhe como era grande o exército. Eles cercaram a cidade para atacar pela manhã o homem de Deus. Claro que ele não ia conseguir. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Olha o que é a visão curta. Olha o que é a visão quando não é uma visão espiritual. Quando é só da carne. Quando ele viu o exército da Assíria ali, pronto para atacá-los, ficou apavorado. Tem gente apavorada, pensando que o inimigo de Deus vai prevalecer. Hoje, tem gente com medo, sem esperança, pensando que o mal vai prevalecer. Deixa eu só lembrar uma coisa. Deus tem o controle sobre todas as coisas, tanto nos céus, no céu dos céus, como aqui na Terra, um dos menores planetas. Ele tem o controle sobre estes homens que pensam que são deuses. E aí, o servo do profeta disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu. Olha o que responde o homem de Deus. Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só. Tentou acalmar aquele menino que ficou tão desesperado. Lembrando que maior, bem maior, é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso que tenha paz. Descanse. Porque muito maior é o exército do Criador dos céus e da terra, que tem o domínio sobre toda a carne. E Eliseu orou e disse: olhe como é importante. No momento difícil, ore. Você não está só. E você não caiu de paraquedas neste mundo. Você veio porque Deus tinha um plano na sua vida. Você é importante para Deus. Não esqueça. Você é valioso, é valiosa para o Criador.
Você não veio por acaso para a terra. Ele sabia muito bem o que estava fazendo quando planejou a sua vida. Amém? E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Ele pediu que Deus abrisse os olhos daquele servo que estava tão apavorado, para que ele visse a glória de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, para parar de temer. E aí sim o Senhor atendeu. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Havia a proteção divina. Basta você andar no caminho do Senhor, você obedecer a Deus, você andar na contramão do mundo, que você terá a proteção de Deus. Olhe que estava ao redor de Eliseu. Havia um exército incomparavelmente maior do que aquele exército que estava se achando tão arrogante, tão poderoso, que iria prender o homem de Deus para atacar o povo de Deus. Não prevalece, o mal não prevalecerá contra o povo de Deus. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, pediu a Deus, peço-te que firas esta gente de cegueira. Assim como ele pediu a Deus, para Deus abrir os olhos do seu servo, ele pediu a Deus para fechar os olhos dos inimigos, para cegá-los, para deixá-los perdidos, para a estratégia funcionar. Olha que Deus grande. Ele deu sabedoria a Eliseu para orar certo. Você está orando certo? Orar certo é orar conforme a vontade de Deus. Nós, às vezes, queremos que Deus faça coisas que não é da vontade do Senhor. Essa oração, ela realmente ela não deve ser atendida. Ela é ouvida por Deus, porque todas as orações são ouvidas por Deus. Você não ora em vão, porque o Senhor ouve o nosso clamor. Mas se você clama algo que é para o seu mal, mas você idealizou que era para o seu bem, Deus te livra. Ele é Pai. Ele é o puro amor. Peço-te que fires esta gente de cegueira, e ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, aí ele se refere ao exército, aos homens que estavam ali, cegos. Não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam onde eles estavam agora. E o Senhor abriu os olhos deles e viram. E eis que estavam dentro de Samaria, encurralados pela cidade. Agora, eles não estavam dominando a cidade, sob controle da cidade. E sim, estavam ali, no miolo da cidade. E o exército de Deus estava ali. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu. Olhe que o rei de Israel era rei, né? Não é autoridade? Mas ele
procurou a orientação que vem do alto, procurou o homem de Deus e perguntou a Eliseu: meu pai, olhe que ele se humilhou diante do homem de Deus. E as autoridades de hoje querem até negar a existência de Deus. Tem problema não. O homem pode negar a existência de Deus. Deus continua existindo. Deus continua existindo. E ai do homem que, para esconder a sua iniquidade, prefere negar a existência de Deus, do Criador dele. E aí o rei pede, o rei de Israel. Diz, meu pai, devo matá-los? Olha a pergunta do rei. Já que eles estão aqui em nossas mãos, já que o profeta, o homem de Deus, trouxe aquele exército inimigo para as mãos dele, entregou nas mãos do rei e do seu exército. Ele disse, devo matá-los? E pergunta de novo, devo matá-los? Olha a resposta sábia do homem de Deus. Não os mate. Aí pergunta, você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Você os mataria depois de rendidos? Como é que você quer matar um povo um exército que eu, Deus diz, entreguei nas tuas mãos? Não! Não! Quando você se sentir superior a alguém, numa situação muito mais favorável para você, lembre que você é um homem ou uma mulher de Deus. Não é para agir com iniquidade como os iníquos, que não temem ao Criador. Você tem que fazer a diferença no seu ambiente de trabalho, com os seus amigos, na igreja que você é membro, no quarto escondido, quando você tiver só você e Deus. Tema a Deus. Obedeça a Deus. Saiba que os olhos do Senhor estão bem atentos para tudo que acontece aqui na terra. Olhe que Deus via o plano do rei da Assíria para destruir o povo de Deus. E avisava o profeta. Assim, aquilo que você faz, quando ninguém vê, quando você não precisa fazer qualquer tipo de floreio, quando está só você e Deus, Deus e você. Lembre dele com obediência, sabendo que ele está vendo aquilo que outras pessoas não estão vendo. Que seu pai não está vendo, que sua mãe não está vendo, que sua esposa não está vendo, que seu esposo não está vendo, que seus amigos não estão vendo. E ele disse, não os mate. Aí ele diz, ordena, ele diz ao rei, ordena que eles deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor, voltem para a Síria. Retornem para a Síria, agora para dizer ao rei da Síria que Deus existe. Que o povo de Deus poderia ter destruído eles, mas que não destruiu. E sabe qual foi a consequência deste ato de devolvê-los à Síria após alimentá-los? Então, o rei ofereceu-lhes um grande banquete, comeram e beberam,
Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Veio paz para o povo de Deus. A palavra branda afugenta o furor. Então, se alguém quer atacar você, faça como Jesus disse. Entregue a outra face. Se renda. Diga, você prefere assim? Então, como é que nós vamos fazer? E principalmente, quando você tiver a oportunidade de encontrar a chance de fazer o mal àquela pessoa que te faz mal, faça o bem. Ore pela salvação dessa pessoa. Ore, pedindo, Senhor, abre os olhos desta pessoa para que ela te contemple e seja transformada pelo poder que há no sangue de Jesus. Socorre, meu Pai, a minha vida e a vida dessa pessoa que está lutando contra mim. É assim que Deus quer que sejamos. Ele poderia ter atacado, ele poderia ter desobedecido ao profeta. E aí continuaria na guerra e com certeza perderiam, porque estava na desobediência. Quando estamos na desobediência, geralmente perdemos. É assim que acontece. Deus está de braços abertos para te receber. Através do sangue de Jesus, você é justificado, é perdoado. E você vai ter paz na terra e uma vida eterna, em paz e com gozo celestial, a presença do Altíssimo. E isso para sempre. Essa é a palavra. Medite nela. Cada palavra que o Senhor colocou. Cada palavra. Pense bem antes de você revidar o mal com o mal. Pense bem. Porque se você fizer como Deus orientou ao profeta, olha que o profeta ele ia ser o primeiro a ser morto. Mas Deus transformou a história deles. Primeiro pela fidelidade do homem de Deus. Ele era tão fiel que Deus revelava a ele os riscos que estavam acontecendo. Então, ore por sua nação. Peça que Deus venha com providência sobre a terra, sobre todas as nações da terra, sobre a nossa nação brasileira. Que Deus venha com misericórdia e com pressa nos libertar de toda a opressão. Ore, busque o Senhor e que a paz comece no seu lar, na sua casa, com os seus mais íntimos. E que essa paz se estenda por todo o seu bairro, toda a sua cidade, todos os estados e o seu estado, sobre todo o país brasileiro e sobre todos os demais países da terra. Que a paz do Senhor esteja conosco e que esta palavra não volte vazia. Ela transforme o seu coração de pedra num coração de carne, rendido ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus.